Então a gente já começa no vídeo de hoje com essa tela de erro aqui, justamente porque o vídeo de hoje vai ser sobre tratativa de erros dentro do React.js utilizando Error Boundaries. Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Sou Daniel Bonifácio, instrutor de front-end aqui na AlgaWorks, e como eu já disse antes, não vou repetir, a gente vai falar sobre tratativa de erros nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para esse template aqui do Code Sandbox, beleza? O Code Sandbox é como se fosse um Visual Studio Code ali online, que você consegue visualizar e editar o código exatamente como você faz dentro do Visual Studio Code, sem ter que instalar nenhuma IDE, beleza? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você consegue ter exatamente o mesmo projeto que eu tô... Você vai conseguir visualizar e editar, enfim, codar exatamente o mesmo projeto que eu tô codando aqui como exemplo para essa aula, tudo bem? Então se você quiser seguir exatamente como, o que eu estou fazendo nessa aula e testar e treinar aí na sua casa, você pode, beleza? Bom, então vamos lá. O que são Error Boundaries? Já vamos entrar direto no assunto mesmo. Eu estou aqui com a documentação do React falando sobre Error Boundaries, beleza? Eu não vou ler a documentação, só vou dar um resumo e também vou deixar o link da documentação para essa página, na verdade, dentro da documentação do React, para você ler depois, beleza? Mas basicamente os Error Boundaries são uma forma de você prevenir de forma que eles chamam de graciosa, né, os erros que acontecem dentro da sua aplicação React. Porque antes dos Error Boundaries, na verdade, se a sua aplicação, se acontecesse algum erro de JavaScript dentro da sua aplicação, basicamente o React ele ficava doidão, ele perdia todo o estado e a sua aplicação inteira crashava e o usuário precisava apertar F5 para recarregar toda a aplicação e aí sim ele poder continuar navegando, beleza? E os Error Boundaries do React vieram justamente para resolver esse problema, porque às vezes a gente tinha um probleminha que ele tava, sei lá, a gente codou alguma coisa errada ou um dado vinha de um tipo que a gente não esperava da API, como por exemplo aqui no nosso Code Sandbox, né? A gente espera que venha um array, mas ele veio null, e aí isso gera um erro de JavaScript, né? O JavaScript mesmo ali, o compilador vai dar um erro, né? O interpretador, na verdade, vai dar um erro pra gente de JavaScript, e isso acabava que, por mais que tivesse só num pequeno bloco de código, como no caso está aqui dentro do Friends List, aqui dentro, né, esse erro acontece só aqui dentro desse pequeno bloco de código, toda a aplicação ela era crashada, então a tela ficava branca, né, para o usuário. E os Error Boundaries eles estão aí justamente para resolver esse problema. Então a gente vai colocar um Error Boundary, ou seja, um limite para o erro, né, uma barreira para aquele erro, para ele basicamente existir em determinado contexto apenas, tá? Ou seja, só uma parte da aplicação vai crashar. Pode ter ficado um pouco confuso assim na hora de explicar o que é e como que vai acontecer, mas no resultado final, ou seja, no final do vídeo você vai conseguir entender muito bem para que ele serve e você vai ver qual o poder dele. E eu também no final do vídeo vou mostrar para você um caso real onde os Error Boundaries funcionam numa aplicação em larga escala. Como que eles conseguem, na verdade, manter a nossa aplicação, por mais que esteja alguma parte errada, alguma parte da API ele está crashando ou não está funcionando, a maior parte da nossa aplicação funcionando sem problemas. Vamos tentar resolver esse probleminha aqui, né? Porque se eu atualizo aqui a minha tela, olha o que acontece. Ele está dando esse erro, cannot read property map of null. E para a gente poder tratar um erro, a gente precisa primeiro identificar onde esse erro está. O Code Sandbox ele faz essa integração, né, para a gente, ou seja, aonde está tendo o erro aqui no visual, né, no Error Mapping, aqui na nossa aplicação, ele já põe aqui como vermelhinho, né, já identifica para a gente aqui na IDE. A gente sabe que o erro está vindo aqui dentro desse usersfriend.map. Eu já sei qual é o erro, beleza? Mas vamos tentar debugar aqui quais seriam os passos que eu iria seguir para tentar descobrir qual é esse erro. Bom, então eu já sei que a mensagem de erro é simples, né? Ele fala que não pode ler a propriedade map of null, beleza? Essa propriedade map aqui, eu sei que ela é um método que ela é executada em quê? Em volta de um array, né? É um método que existe no prototype de um array. Então, se ele não conseguiu encontrar essa propriedade map, aqui significa que esse user.friends está vindo como null, beleza? E de onde está vindo esse user.friends aqui? Ele está vindo de uma propriedade, beleza? Então ele recebe esse valor como uma propriedade. E quem está usando esse componente e passando essa propriedade? Aqui no meu map.jsx, ó, eu estou usando esse componente friendsList e passando a propriedade users como essa constante users aqui, esse estado users que eu tenho. E de onde eu pego ele? Eu pego ele exatamente dessa URL, tá vendo que ele tem esse método getUsers aqui e depois ele faz o set? Então, eu pego ele desse endpoint. E se eu dou um Ctrl clique aqui, eu consigo abrir esse endpoint e aí sim a gente consegue visualizar melhor de onde está vindo esse erro. Porque eu tenho aqui um array tem vários itens, né? Cada um desses itens aqui são usuários ou amigos, enfim, né?
E agora, se você der uma olhada, você consegue visualizar. Ó, aqui ele tem a propriedade friends, beleza? No último usuário que eu tenho aqui, a propriedade friends, em vez de ele vir como um array vazio, né? Ou um array preenchido com outras pessoas, ele veio como null, né? Ou seja, como aquela propriedade null do JavaScript. E essa propriedade null, né, na verdade, esse tipo null, desculpa, não é propriedade, é tipo. Esse tipo null, ele realmente ele não tem dentro do prototype dele um map. E é exatamente isso que está fazendo com que a minha aplicação crash. E bom, para mim resolver isso aqui, basicamente eu poderia setar essa propriedade user-friends como opcional. Então eu poderia utilizar aqui o optional chaining, né, que é uma feature nova que tem aí dentro do JavaScript já, né, dentro do ECMAScript mais recente. E aí sim ele iria resolver esse problema para mim. Só que isso aqui, quando eu faço uso, na verdade, essa opção aqui, né, de passar ele como optional chain, o resultado final, então se eu utilizasse esse optional chain durante todo o sistema, aconteceria que o meu chunk, né, o meu bundle final ali, o tamanho do meu arquivo final, ele iria crescer muito. Por quê? Porque esse optional chaining aqui, ele basicamente é compilado numa coisa muito grande. Eu vou dar um zoom aqui e tentar mostrar melhor. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, friends, na verdade minto, user.friends.map. Olha só no que essa pequena linha de código, no que ela é compilada. E a cada, se eu tiver mais nesting, né, ou seja, cada alinhamento que eu tenho, então vamos botar que eu tenho user, friends, list, full, bar. Então para cada alinhamento que eu vou tendo na minha aplicação, né, ou seja, na verdade na minha propriedade, mais desse código muito grande vai sendo gerado. E eu ficar fazendo essa validação durante todo o sistema, na hora de fazer o bundle, né, na hora de buildar tudo, ele vai gerar um chunk muito grande, desnecessariamente grande. E também existe um outro problema aqui, né? Porque na hora de definir o contrato que eu tenho ali com a minha API, né, vamos dizer que eu tenho um documento de OpenAPI e tal, esse contrato me dizia que quando não houvessem amigos, né, ou seja, quando esse array de amigos aqui não viesse preenchido, ou seja, não tivesse nenhum usuário na lista de amigos, ele viria como um array vazio e não como null. Ou seja, essa, teoricamente, a API quem quebrou o contrato. E a gente não pode ficar esperando, na verdade, codando e gerando chunks enormes, né, bundle sizes gigantes, com medo da API quebrar o contrato. Porque nesse caso, quem errou foi a API. E a gente também não pode deixar nossa aplicação crashar por inteira quando algum endpoint está errado na API, beleza? E os error boundaries vão entrar exatamente nesse ponto. Então vamos para a prática aqui, vamos criar o nosso primeiro error boundary. Então voltando aqui para a documentação do React, um pouquinho abaixo ele já está aqui mostrando como que a gente cria um error boundary, beleza? Se você quiser mais detalhes sobre por que ele precisa ser criado com classe, enfim, essas coisas, eu recomendo que você, depois que você assistir esse vídeo, você vá na documentação e leia toda essa página, ela é muito importante, beleza? Eu vou tentar resumir bastante aqui como que a gente cria error boundaries, beleza? Então eu vou copiar todo esse código que tem aqui, tá, para criar um error boundary. Vou voltar aqui no meu Code Sandbox e vou criar um novo componente, né? Eu vou chamar ele aqui de error boundary mesmo. .jsx, beleza? Aqui. Aí você pode simplesmente clicar aqui em fork, beleza? Ele vai gerar um fork desse template, né? Para basicamente você poder codar ali, faz um fork para você mesmo poder codar do seu jeito, tá? Vou salvar isso aqui, na verdade eu vou tirar esse negócio, eu vou deixar ele dando erro mesmo, né? E aqui no error boundary, olha o que eu vou estar fazendo. Eu vou colar aquele código, né, que eu tinha copiado aqui da documentação do React mesmo. E aqui em cima eu preciso, obviamente, importar o React, né, antes de fazer alguma coisa. Então eu preciso importar o React lá do React mesmo, no pacote React. Beleza? E aqui, vamos entender como que funciona o error boundary. Primeiro de tudo, o error boundary ele precisa ser ele é um componente, né? E ele precisa ser baseado em classe. Então ele é um componente que é baseado em classe e basicamente isso, né? Você não pode criar um error boundary, pelo menos até o momento, utilizando componentes funcionais. Segunda coisa, um error boundary ele tem essa opção aqui, ó, get derived state from error, né? Essa propriedade estática, get derived state from error. E ele tem esse component did catch aqui também, beleza? Que eu já vou explicar para que ele serve, tá? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser refatorar esse error boundary. Por quê? Porque eu não gosto de ter esse constructor aqui que dá um this.state igual a alguma coisa. Eu gosto de colocar o state diretamente. Então é só colocar state igual, e aqui a propriedade has error como false, beleza?
Então eu acabei de definir um estado aqui do meu componente e ele tem essa opção hasError aqui como false. Então para que servem esses dois métodos aqui, beleza? Esse getDerivedStateFromError, ele aqui já está falando, né? Atualiza o state para que a próxima renderização mostre a while alternativa. Ou seja, esse método estático que a gente tem aqui vai ser o método que vai recuperar o erro que está vindo do JavaScript, beleza? E aí a gente vai poder executar alguma ação dentro desse error boundary com base nesse erro, beleza? Então esse cara aqui ele vai ser meio que um catch. Sabe quando a gente tem um try catch lá? Ele vai ser meio que o catch. E aqui a gente vai pegar o erro, né? A gente vai ter essas opções do erro aqui disponíveis através desse parâmetro error que tem aqui, beleza? E esse component didCatch aqui, ele fala que você também pode registrar um erro em um serviço de relatório de erro. Então vamos dizer que você tenha, por exemplo, um banco de dados em MongoDB que você quer registrar esse erro, ou você quer registrar ele em algum outro serviço, algum arquivo, você quer mandar isso para a API, você quer mandar um relatório para alguém, você poderia utilizando esse component didCatch aqui também, beleza? Bom, e durante a edição do vídeo eu percebi que eu falei informações erradas. Esse método estático, getDerivedStateFromError, ele é um método que vai ser sim executado como se fosse um catch mesmo, né? Quando a gente tiver um erro na nossa aplicação, ou seja, no nosso componente. Mas o que ele faz, na verdade, é que ele retorna um novo estado para a nossa aplicação. Então, tudo que a gente retorna dentro dele vai ser o estado desse error boundary, né? Desse componente de error boundary. E aí sim, através desse estado, a gente consegue fazer aquela lógica da renderização lá embaixo. Já o component didCatch, ele recebe não só o erro, como também as informações daquele erro. E a gente pode fazer o log. Então, o erro em si seria basicamente o objeto do erro, obviamente, que a gente poderia pegar, por exemplo, a mensagem, mas aquele segundo parâmetro, o error info que tem ali, se você der um console log nele, você vai ver que ele tem uma propriedade chamada component stack, e lá dentro você consegue visualizar quais foram os componentes que tiveram erro, enfim, qual foi toda a pilha de componentes que travou justamente por conta daquele erro. Mas vamos lá. Agora eu vou exportar esse error boundary meu, né? Então eu vou dar um export default no meu error boundary, tá? E eu vou comentar essa linha aqui do component didCatch, beleza? Então criei só um error boundary, deixei ele padrão como tinha antes, só tirei aquele constructor ali que ele não tinha tanta necessidade assim, beleza? Agora eu vou vir aqui no meu friendsList.jsx, né? Na verdade, eu vou vir no meu app.jsx e em volta do meu friends list eu vou criar um error boundary, né? Na verdade, eu vou adicionar aquele componente error boundary que tinha lá. Ele já fez o auto import, né, para mim, do error boundary aqui em cima. /error boundary. E aí eu vou salvar. E olha só que mágico que vai ser. Eu vou atualizar minha aplicação. Esperar ele fazer o transpiling e tal. E agora ele falou, cannot read property map of null, ele ainda está dando esse erro aqui visualmente, porém se eu fechar, né, essa visualização de erro, olha o que aconteceu. Ele falou, algo deu errado. Ele colocou aqui, ele renderizou um H1, se eu inspecionar o elemento aqui, a gente consegue ver que isso aqui vai ser um H1, né? Aqui, um H1, algo deu errado, beleza? Então é o título de heading 1. E de onde está vindo esse H1? Justamente do nosso error boundary. A gente verifica, né? Se no nosso estado, o nosso this.state has error, ou seja, se o nosso estado has error for true, né? Ele vai renderizar, ele vai retornar esse H1 aqui com algo deu errado. E se eu coloco aqui, por exemplo, batata e eu salvo, ele deve aparecer batata para mim aqui, beleza? Então, esse error boundary, ele já está fazendo catch aqui em cima, né, nesse getDerivedStateFromError, ele já está fazendo o catch do nosso erro ali. E aí eu poderia, por exemplo, ao invés de colocar esse H1, eu poderia colocar como, por exemplo, um parágrafo aqui, né, e falar, houve um erro... Só voltar, houve um erro. E você pode estar se perguntando, Daniel, como que eu pego exatamente o nome do erro, enfim, as informações do meu erro? Se você passa aqui um novo estado, né, como por exemplo, error message, né, coloca ele como uma string, e aqui na hora de retornar, eu retorno o has error true e o error message como error.message, ou seja, tentando pegar do nosso erro a mensagem do nosso erro aqui, eu poderia renderizar, né, aqui dentro o meu this.state.errorMessage. Beleza? E aqui agora na hora de renderizar, ele ia falar, houve um erro, e qual erro? Cannot read property map of null.
Então, é dessa forma aqui que a gente trata os erros dentro do React, e esse aqui é basicamente o nosso error boundary. Vocês viram que a gente não precisa desse component didCatch, né? Eu poderia simplesmente apagar ele daqui, atualizar. Eu atualizei o Code Sandbox inteiro, vai demorar um pouquinho. Então, eu poderia ter apagado, né? Eu só precisava desse método getDerivedStateFromError. E aqui ele já está falando para mim, ó, houve um erro, cannot read property map of no. E o restante da minha aplicação está funcionando. Ele não crashou a minha aplicação inteira. Ele crashou basicamente o quê? Tudo que estava contido dentro do meu error boundary, né? Porque se a gente dá uma olhada no app.js, o nosso error boundary está em volta do quê? Da nossa friends list. Então ele encontrou um erro aqui dentro, certo? E aqui, ao invés dele mostrar o componente que está com erro, ele simplesmente mostrou aquele fallback que a gente tinha colocado, né? Que é o parágrafo mostrando com a mensagem de erro. E aí, se eu tivesse colocado esse error boundary em volta da minha aplicação inteira, o que aconteceria, né? Então vamos colocar ele em volta de tudo aqui. Aí eu salvei, ele deu o mesmo erro, né? Cannot read property map of no. E agora, o que aconteceu? Ele mostrou a mensagem de erro ao invés de mostrar qualquer outra coisa que tinha antes, né? E por que aconteceu isso? Porque ele tentou executar todo mundo aqui. E por mais que o erro tenha aparecido aqui dentro, né, ou seja, o erro ocorreu aqui dentro desse friends list, por mais que ele tenha ocorrido aqui dentro somente do friends list, como a gente colocou o error boundary em volta de tudo, acontece que ele vai substituir tudo que está aqui dentro pelo fallback. Porque basicamente, se a gente dá uma olhada no error boundary, é basicamente o que a gente fala, né? A gente diz o seguinte, ó, se o meu state has error for true, né, ou seja, caso exista um erro, né, caso ele tenha caído dentro desse método aqui, a gente vai retornar um parágrafo, né, com uma mensagem de erro. Se não, a gente retorna o nosso this.props.children, que é basicamente tudo isso aqui, beleza? Com isso, você pode assumir que o ideal é que você tenha vários error boundaries ao decorrer da sua aplicação, né? Então eu posso ter mais de um error boundary. Se eu tivesse, por exemplo, um error boundary aqui embaixo e outro aqui em cima, ele iria cair aonde? Ele iria cair. Então agora eu tenho um error boundary em volta da minha aplicação inteira e tenho um error boundary aqui dentro, em volta, na verdade, só do meu friends list, né? E qual seria o comportamento padrão dele? Ele iria cair primeiro nesse error boundary aqui que a gente tem aqui embaixo, beleza? E como ele já conseguiu tratar, ou seja, o ato dele renderizar esse parágrafo já resolveu o erro que tinha na aplicação, ele não precisou cair nesse error boundary que a gente tinha aqui em cima. Mas se eu duplicasse essa lista, por exemplo, e eu colocasse ela aqui em volta, olha o que ia acontecer. Por mais que ele tivesse tratado o erro que está sendo emitido aqui do meu friends list, né? Por mais que ele tivesse tratado dentro desse error boundary aqui em cima não existe, né? Esse componente aqui de cima, que é basicamente o mesmo aqui de baixo, também está emitindo o mesmo erro. E ele não iria conseguir tratar, né? Esse error boundary aqui embaixo não ia conseguir tratar ele, porque ele não está encapsulado dentro dele. Então, qual error boundary que tratou desse friends list? O error boundary superior, que é o que estava englobando todo mundo. E eu poderia colocar, por exemplo, ele em volta somente do meu inner aqui, né? Salvar. E olha só, ele trouxe a mensagem aqui, né? Houve um erro, cannot read property map of no em volta do meu inner, né? Beleza, e aí você deve estar falando, Daniel, massa isso aí, mas em que isso me ajuda numa aplicação no real world, né? Uma real world app, uma aplicação no mundo real? Como que isso vai poder me ajudar? Então eu vou mostrar para vocês aqui o spoiler de uma aplicação bem legal, de uma coisa que está para chegar aqui na AlgaWorks, ok? Então eu vou mostrar para vocês uma aplicação que utiliza o React.js e que tem bastante error boundary, e vou simular alguns erros para vocês verem como que isso é muito útil. Bom, então aqui eu estou com um exemplo de uma aplicação, beleza? Essa aplicação é uma aplicação feita em React.js, tá bom? E aqui essa aplicação, por que eu mostrei exatamente essa página da aplicação? Porque é uma página que ela consome dois endpoints diferentes, na verdade duas entidades diferentes. Ela consome a entidade users, né? Você consegue ver que ele está buscando aqui do localhost 8080 users e o ID do usuário. E aqui embaixo ele está consumindo a entidade de posts, né? Que é basicamente esse posts aqui, que é uma outra entidade. E especialmente se isso aqui, se a API ela for segregada, por exemplo, em microserviços, pode ser que uma das entidades falhe e a outra não, beleza?
ou que, enfim, traga os dados ali de forma errônea. E por que eu mostrei isso? Porque eu vou simular um erro aqui dentro dessa entidade de posts, beleza? Eu vou dizer que ele não vai trazer uma propriedade que a gente precisa que ele traga, e isso, na hora de renderizar a minha tabela, deveria fazer um crash, né? Deveria gerar um crash aqui na minha tabela, beleza? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse data index aqui, vou alterar ele. Eu estou alterando no código aqui dentro do React mesmo, tá? Só que eu estou no outro monitor. E na hora de recarregar a minha aplicação, olha o que aconteceu. Ele deu esse erro aqui, ó, cannot read property to locale string of undefined, que é um erro de JavaScript, né? Ou seja, justamente aquele mesmo problema que a gente estava tendo do map, então, porque o map, na verdade a propriedade no, ela não tinha o método map, né, dentro do prototype dela, a gente não conseguia executar, então isso gerava um erro de JavaScript. Aconteceu mesmo aqui dentro da minha aplicação, né? Por quê? Porque a propriedade que eu tinha antes ela era uma string, né? Porque antes ela era uma string e agora a minha API está retornando undefined para mim, beleza? Porque esse título ele não existe. E quando eu tento acessar o método toLocale string dele, basicamente eu não consigo acessar. Por quê? Porque o valor veio como undefined e não como uma string. E aí, na minha aplicação, olha só o que aconteceu. A minha parte do usuário está funcionando perfeitamente. A única coisa que deu problema foi exatamente o componente de tabela que eu tinha anteriormente, beleza? Então a gente está numa tela que por mais que a gente tenha tido um problema, um erro de JavaScript, a maior parte da tela está funcionando. E assim que a minha API voltar ao normal, a minha tela vai ser renderizada da forma correta, né? Então agora a minha API está retornando o dado da forma correta e aí sim a única coisa que eu tinha perdido anteriormente voltou a funcionar. Então é nisso que os error boundaries são úteis. Eles ajudam você a manter a sua aplicação funcionando, por mais que quebre uma, duas ou três endpoints, enfim, o máximo possível da sua aplicação vai estar funcionando. Por quê? Porque você colocou diversos error boundaries, você colocou barreiras dentro desses erros e eles não conseguem afetar os demais serviços, né, os demais componentes que existem dentro da sua aplicação. Bom, mergulhador, espero que você tenha entendido o que são error boundaries, por que eles são muito importantes. A tratativa de erro dentro de sistemas é uma coisa muito importante, beleza? Eu fiz esse vídeo aqui com muito carinho para você, gastei bastante tempo preparando esses exemplos, criando error boundaries, enfim. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha, beleza? E se você chegou aqui, eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais sobre React.js. E se você quer sair do nível 0 até o nível intermediário em React.js, eu recomendo que você clique no primeiro link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário, que você vai ser redirecionado para a página do Ignição React, que é um curso que a proposta é justamente te levar do nível 0 ao nível intermediário em React.js. É isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo.